Eu quero começar esse vídeo fazendo 3 experiências de visão com você e para isso, é claro, eu preciso que você esteja olhando para a sua tela do seu celular ou do seu computador e não somente me escutando. Nesses experimentos eu quero mostrar que nem sempre aquilo que nós vemos é exatamente a realidade do mundo. E nessas 3 experiências você vai responder a exata mesma pergunta, que é: qual é o quadrado mais claro, tá bom? Muito simples. Então, nessa primeira imagem que você está olhando aí na sua tela, você consegue ver 2 quadrados. Um em cima, um embaixo. O de cima é cinza, o de baixo é branco, e aqui você consegue já me responder a pergunta: qual é o quadrado mais claro? O de baixo, é claro, porque ele é branco e o de cima é cinza, certo? Errado. E se eu disser para você que esses 2 quadrados têm exata mesma cor? E quando eu falo isso, as pessoas não acreditam muito bem em mim, elas falam que na verdade não, que os 2 quadrados têm cores diferentes, que tem alguma coisa errada, mas eu vou te provar. Se eu colocar uma faixa na divisória entre os 2 quadrados e tampar as laterais dele, olha só o que acontece. Você consegue ver claramente que na verdade sim, os quadrados têm a mesma cor. Mas agora vamos para o segundo experimento. Nesse segundo experimento você consegue ver um tabuleiro de xadrez e um cilindro na ponta, tá bom? Então você consegue ver que tem 2 quadrados diferentes ali, o quadrado A e o quadrado B. E a pergunta é a mesma: qual é o quadrado mais claro? E todas as pessoas vão dizer, é claro, se elas estiverem me falando exatamente aquilo que elas estão vendo, elas vão falar para mim: olha, o quadrado mais claro é o B, porque o B é branco e novamente o A é cinza, certo? Errado novamente, os 2 quadrados têm exata a mesma cor. E aqui fica um pouco mais difícil de você observar isso, mas eu vou tentar te mostrar colocando novamente aquele filtro para tampar as outras laterais. Você consegue ver agora que os 2 quadrados têm a mesma cor. Se você ainda está desconfiado, você pode baixar essa imagem, tira um print da sua tela e você pode conferir se tem realmente as mesmas cores. Você pode voltar ao vídeo e fazer essa análise, tá bom? Então vamos para o terceiro experimento agora e a pergunta é a mesma. Você tem aqui uma forma de um cubo mágico, você tem vários quadrados, cores diferentes e a pergunta é a mesma. Você consegue ver 3 quadrados que estão circulados de rosa, tá bom? Um quadrado em cima, um quadrado lateral, um quadrado no chão. A pergunta é: qual é o quadrado mais claro? E se você estiver me falando aquilo que você está vendo, você vai me dizer que o quadrado ali do meio, que está ali na lateral, é mais claro. Ele tem uma cor mais amarelada, certo? Errado novamente, os 3 quadrados têm a mesma cor e eu vou te provar agora tampando as laterais. E aqui você consegue ver novamente que os 3 quadrados também têm a mesma cor. Sabe qual é o mais interessante desses 3 experimentos? Agora você já sabe qual é a verdade, você sabe que nas 3 situações os quadrados têm a mesma cor. Mas mesmo você sabendo conscientemente isso, mesmo você dizendo para sua mente e para o seu cérebro: os 3 quadrados têm a mesma cor, se você não fizer nenhuma modificação na imagem, se você não tampar nada, você não consegue ver essa diferença. Isso porque quem faz você enxergar cores diferentes é a sua mente inconsciente. É o seu cérebro, são processos inconscientes que estão fazendo você enxergar coisas diferentes, e não somente nessa imagem, mas em várias coisas no seu dia a dia, em vários outros processos da sua mente. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar o que é a mente consciente, qual que é o verdadeiro poder dela e mostrar para você também o que a gente pode trazer de bom para a nossa vida, conhecendo um pouco mais sobre a nossa mente. E para você que não conhece, meu nome é Gustavo, eu sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e, sem mais enrolação, é claro, vamos aprender. Então vamos direto ao assunto. O que seria a mente inconsciente para a ciência, para a neurociência? Olha só, eu quero dizer para você que muitas vezes, quando a gente fala de inconsciente, de mente subconsciente, as pessoas costumam trazer uma perspectiva mais mística para esse tema. Então você vai ver, por exemplo, no livro O Poder do Subconsciente, uma visão um pouco mais mística, como se fosse uma entidade, um poder, alguma coisa que você tem, um sobrenatural, alguma coisa que está fora do seu alcance, e na verdade para a neurociência vai ser bem diferente, tá? Então, eles têm várias perspectivas, por exemplo, a psicanálise vai trazer uma outra perspectiva em relação ao subconsciente, algumas outras abordagens vão trazer uma visão diferente daquilo que eu estou falando para você, mas eu quero que você entenda que aqui eu estou trazendo o que a neurociência diz sobre o inconsciente, tá bom? Então vamos lá. Para a neurociência, o inconsciente ele não é nada místico, não é nada sobrenatural, não é nada além daquilo que a gente consegue entender. O inconsciente envolve absolutamente tudo que acontece abaixo da sua linha de consciência, ou seja, tudo aquilo que acontece sem você realmente perceber, sem que você queira, sem que você tenha esse esforço voluntário para que isso aconteça, tá bom? Então tudo que acontece abaixo da sua linha de consciência é considerado alguma coisa inconsciente. Eu quero que você entenda que você pode até tomar consciência dos processos, dos resultados, mas eles vão continuar acontecendo mesmo que você não queira que aquilo aconteça. Então, o exemplo das ilusões que você viu no começo do vídeo, dos quadrados, você consegue ter essa percepção. Você entende que sua mente está fazendo isso com você, mas apesar disso você não consegue mudar esse resultado, a não ser que você modifique essa imagem. Um outro exemplo é, por exemplo, quando você está no meio do mar, você está ali na sua prancha de surf, por exemplo, e você vê, de repente, uma sombra passando debaixo de você.
Nesse momento, o seu coração vai acelerar, você vai sentir vários processos fisiológicos, mas eles estão fora do seu controle. Você não pode simplesmente falar assim para sua mente: a partir desse momento eu não quero que meu coração bata tão forte assim. Isso acontece sem você querer e de forma involuntária. Então isso é um processo inconsciente. Então, se você entendeu essa explicação que eu dei pra você, você pode entender também que o inconsciente envolve muitos processos, tudo em nosso dia, tudo em nossa volta. Nesse exato momento, milhares de processos inconscientes estão acontecendo com você para que você consiga prestar atenção nesse vídeo, para que você consiga me ouvir, para que você consiga entender o que eu estou falando, para que você consiga organizar as ideias na sua mente. Isso acontece, na maioria, de forma inconsciente. Você não precisa ficar pensando: nossa, qual é a outra palavra que ele vai falar? Como essa palavra junta com essa? Você vai entendendo isso de forma inconsciente, tá bom? Então entenda que o inconsciente ele envolve muitos processos e ele acontece o tempo todo. Agora, só para você ter uma noção de tanta coisa que acontece em exato momento do seu dia, eu quero te mostrar uma situação. Imagina que você vai em um primeiro encontro romântico, você conheceu essa pessoa, é o seu primeiro encontro. Você já imaginou quantos processos inconscientes estão acontecendo quando você vai nesse encontro? Então vamos dizer que você está na situação desse primeiro encontro, tá bom? Você vai encontrar com essa pessoa. Nesse primeiro momento você consegue perceber algumas coisas diferentes na sua rotina, no seu comportamento, de forma consciente. Você sabe que você está ali, tá se comportando de uma forma diferente, por exemplo, segurando aquilo que você vai falar, pensando um pouco mais naquilo que você vai falar, você quer conhecer mais aquela pessoa, então você consegue ver algumas mudanças, mas não tantas mudanças assim, porque muitas delas estarão inconscientes. Então eu quero mostrar pra você tudo que sua mente está fazendo, tudo que o seu cérebro está fazendo com você, sem que você perceba nesse primeiro encontro. Então a primeira coisa que vai acontecer é que quando você vê essa pessoa ali, bonita, vestida, e você vê essa pessoa que você gosta, as suas pupilas elas vão dilatar e a sua mão ela vai dar uma leve transpirada. Talvez você não perceba essa transpiração, talvez, claro, você não vai perceber que os seus olhos dilataram, suas pupilas dilataram, mas isso vai acontecer com você, tá bom? É claro que, de repente, você pode perceber alguma coisa, por exemplo, o seu coração começa a bater um pouco mais rápido, mas isso está fora do seu controle. Você não consegue controlar o batimento cardíaco, você não consegue controlar se as suas pupilas vão dilatar ou não. Outra coisa que vai acontecer é com seu córtex pré-frontal que vão regular as suas emoções sociais. Emoções sociais seria, por exemplo, aquilo que você usa para gerar empatia, aquilo que você utiliza para pensar no que o outro está pensando sobre você. Então, são emoções que governam as nossas relações sociais, tá bom? Então, nesse momento, você tem aquele esforço consciente que eu falei para você. Você fica pensando, será que se eu falar isso é um bom momento? Será que falar sobre política agora é um bom momento para essa ocasião? E você começa a controlar. Mas muitos dos comportamentos também serão inconscientes. Então, vamos dizer que, por exemplo, você falou sobre seu ex-namorado ou sua ex-namorada. E essa pessoa fez uma careta. Então, de forma inconsciente também, o seu cérebro vai estar captando aquilo e moldando o seu comportamento. Outras coisas, é claro, que vão também estar inconscientes, seria a sua respiração, seu sistema digestório, cada passo que você der, você não precisa ficar pensando, nossa, eu preciso dar um passo aqui com o pé esquerdo, agora com o direito, agora com o esquerdo e com o direito, deixa eu sentar aqui para nos equilibrar. Isso acontece de maneira automática e inconsciente, você não precisa estar prestando atenção nisso. Outras coisas que vão acontecer com você, e aqui que são muito interessantes, é que se esse restaurante ele for um pouco mais caro, se a comida for mais cara, se os pratos tiverem aqueles nomes bonitos, uma apresentação bonita, você tende a sentir um gosto melhor, por mais que esteja o mesmo prato em outro restaurante que esteja mais barato, você vai sentir um gosto diferente, isso é muito interessante. Então, é muito mais legal e é muito mais gostoso eu apresentar para você, por exemplo, um wings com molho barbecue, do que eu apresentar para você, por exemplo, um frango frito com algum molho ali que eu peguei ali comprado no supermercado. Então, o nome, a apresentação e o preço que eu vou trazer para você daquele elemento vão realmente mudar o gosto que você sente sobre aquilo. E, é claro, isso de forma inconsciente, como eu falei para você. Outra coisa que a gente vai ter aqui é que se o garçom chegar para você e dar um leve toque, por exemplo, no seu braço ou no seu ombro, que você nem perceba, de forma inconsciente você tende a dar até 30% mais gorjeta para esse garçom. Isso quem está dizendo não sou eu, são estudos científicos, tá bom? Então pode ser que você nem lembre que o garçom fez com você, mas você tende a dar mais gorjeta para ele simplesmente porque ele tocou no seu braço ou no seu ombro, tá bom? A gente sabe também que se esse local ele tiver um cheiro bom, então um perfume muito bom, ou o próprio cheiro da comida, a gente sabe que você vai tender a julgar menos as pessoas. Então se esse lugar tiver um cheiro bom, você tende a julgar menos a pessoa que está na sua frente nesse primeiro encontro, mas também as pessoas em sua volta. Então vamos dizer, por exemplo, que o garçom ele acabou errando o seu troco, ele deu um troco errado. Você tende a perdoar mais aquilo e falar, tudo bem,
eu não vou cobrar isso dele. Agora, a gente sabe que estudos científicos mostram que se você estiver em um local que o cheiro não tá tão bom assim, você tende a julgar mais e a criticar mais as pessoas, e isso acontece novamente de forma inconsciente. Mais alguns exemplos de processos inconscientes que vão acontecer com você é que você não vai sentir, por exemplo, a pressão que a cadeira está fazendo sobre você. Então você tá ali sentado na cadeira e você não vai ficar pensando, nossa, essa cadeira está fazendo uma pressão sobre mim para eu ficar aqui sentado. Isso é apagado, somente você não percebe aquilo. Talvez você não sinta nem mais a sua perna ali, você com a perna cruzada, isso não mais te incomoda, você não sente o toque da sua roupa no seu corpo, isso tudo é apagado. Você, por exemplo, não vai ver o seu nariz na sua visão. Você já percebeu que o nosso nariz, ele tá sempre na nossa frente, mas a gente não fica vendo ele é apagado da nossa visão? Simplesmente que a sua mente entende, seu cérebro entende que aquilo não é importante, que ele não precisa estar olhando para aquilo e ele apaga da sua mente. E agora que eu falei para você, pode ser que você tenha começado a enxergar ele novamente. E a gente sabe também que nossa visão, ela não é tão perfeita assim. No ponto central da nossa visão, se ele realmente fosse como é, você conseguiria ver um ponto preto bem no meio da sua visão, porque ali a gente não capta a imagem, entre aspas, tá? De forma bem simplificada. Mas o que acontece? A sua visão, os seus olhos, eles vão dar uma leve mexida, de forma bem rápida, de forma inconsciente, ele vai completar essa imagem para que você enxergue o todo e não fique um ponto preto na sua imagem. Então, olha só, tudo isso que eu falei acontece de uma forma inconsciente, sem você perceber, e você ali naquele momento, talvez nem dê valor para isso, você está simplesmente vivendo, mas tudo isso está acontecendo com você, e isso acontece de forma, novamente, inconsciente. E claro, existem vários outros exemplos que eu podia dar aqui e falar uma lista inteira. Para você entender um pouco mais sobre o poder da nossa mente inconsciente, eu quero falar sobre um dos casos na neurociência que são muito interessantes quando a gente fala sobre esse assunto, tá? Então, esse caso foi conhecido como paciente TN, tá bom? A gente preservou o nome do paciente para que ele não seja divulgado, para que não esteja o nome dele na mídia. Então, a gente vai chamar aqui de paciente TN. O paciente TN foi um homem que ele sofreu 2 derrames cerebrais seguidos, e esses derrames cerebrais, eles destruíram os lobos occipitais dele, o direito e o esquerdo. Para quem não sabe de neurociência, para quem não conhece tanto, os lobos occipitais são aqueles que encontrados aqui atrás da nossa cabeça, como você pode ver na imagem, tá bom? E o que a gente entende é que os lobos occipitais, eles estão intimamente relacionados à nossa visão consciente, tá bom? Então, entenda uma coisa, naquele momento, quando ele teve esse derrame, o paciente TN, ele não enxergava mais, ele ficou cego. Mas os seus olhos, apesar da visão ter sido afetada, os seus olhos eles estavam totalmente funcionais. Os olhos eles estavam funcionando, mas que não estavam funcionando são os lobos occipitais que vão processar aquela imagem, tá? Então, os lobos occipitais estão relacionados com a visão consciente, aquilo que você vê e você sabe que você está vendo. Você está vendo esse vídeo, você está enxergando essa imagem, você está me vendo aqui na câmera e você sabe que você está vendo isso. Apesar disso, cerca de 2/3 do nosso cérebro, ele capta também algum tipo de visão, mas de forma inconsciente. E como assim, Gustavo? Como visões de forma inconsciente? Bom, existem várias coisas que podem acontecer. Já aconteceu, por exemplo, de você estar em algum local, você estar ali tranquilo, mas você teve alguma intuição de que você viu alguma coisa, de que você viu alguma sombra, ou qualquer coisa estava vindo no seu caminho, você teve um reflexo de tampar o seu olho como se você tivesse enxergado alguma coisa. Talvez isso seria sua mente inconsciente que viu alguma coisa ali como ameaça e quis te proteger. Então, para testar essa hipótese de que o paciente TN ele não enxergava de forma consciente, então para ele falava que ele estava cego, mas de forma inconsciente ele conseguia enxergar algumas coisas, os cientistas começaram a fazer alguns experimentos com ele. Então, o primeiro experimento foi o seguinte: eles pegaram algumas imagens de rostos que tinham caretas, que tinham uma emoção positiva, então alegria, felicidade, e outras imagens com reações negativas, então raiva, tristeza. E a pergunta era simples, eles pegavam essas imagens e falavam assim: olha, paciente TN, eu vou mostrar para você algumas imagens de rostos de expressões, e você vai falar se são imagens positivas ou negativas. Então, se aparecer alguém nervoso, você vai falar para mim que é negativa. Se aparecer alguém feliz, você vai falar para mim que é positiva. E é claro, o paciente TN olhou para aquela situação e falou: olha, eu não estou enxergando nada, como que eu vou falar para vocês se é positivo ou negativo? E aí os cientistas falaram: olha, usa sua intuição, a primeira resposta que vier, você me fala. E olha só que interessante, eles acharam que não ia dar em nada, que ia ficar 50%, ou seja, de chance de acertar. Então, seria um chute. Mas na verdade, com vários testes, os cientistas perceberam que ele acertava 66% das vezes se era um rosto positivo ou negativo. Um outro teste que fizeram, que esse sim é muito impressionante, que eles pegaram um paciente TN e falaram assim: olha, a gente tem aqui na sua frente um corredor, tá? Eu sei que você não está chegando, mas na sua frente tem um corredor. Nesse corredor, eu coloquei vários obstáculos. Então, eles realmente fizeram isso. Eles colocaram alguma mala, um canto, um copo ali no chão, eles colocaram um armário na frente e falaram assim: olha, existem vários obstáculos na sua frente e eu quero que você use a sua intuição. Você vai andar por esse corredor e você vai achar ir por onde você acha que tem que ir, desviar do que você acha que tem que desviar, mas é claro, sem enxergar nada de forma consciente.
e o resultado, ele conseguiu passar por esse corredor sem esbarrar em nada, porque a sua visão inconsciente estava trabalhando. Então esse é um incrível caso da neurociência para a gente mostrar para você o poder da nossa mente inconsciente, aquilo que a nossa visão trabalha de maneira inconsciente sem você perceber. E agora você pode perguntar para mim, olha Gustavo, como seria então uma vida sem o nosso inconsciente? E é claro que uma vida sem inconsciente de nada, de vários processos que eu já falei para você, não poderia ser vivida, porque simplesmente a gente precisa do inconsciente para simplesmente entender o que os outros estão falando, para comer, para viver, para respirar, para andar, para fazer várias coisas. Mas eu quero te mostrar mais um caso muito interessante que aconteceu, um caso triste, mas que vai fazer você valorizar um pouco mais a nossa mente inconsciente. Então esse é o caso de Ian Waterman, que ele perdeu os processos inconscientes do comportamento de andar. Então, pro Ian, ele até andar, ele conseguia dar os passos, conseguia caminhar, mas para isso era preciso a máxima atenção em cada músculo, em cada contração, em cada passo. Então imagina você, no seu dia a dia, você prestar atenção em tudo aquilo que você está fazendo. Primeiramente, você precisa prestar atenção na sua respiração. Então você precisa inspirar e expirar, senão você vai morrer. Imagina agora que você vai escovar os dentes e você precisa prestar atenção em cada movimento. Ir para frente e para trás, colocar a pasta, colocar a água, você vai lá, enxerga a boca. E agora você precisa estar ao mesmo tempo prestando atenção na sua respiração. E você precisa prestar atenção também em cada movimento do braço, em cada movimento que você vai andar, cada passo que você dá, seria impossível viver. Nesse momento, o Ian ele teria perdido os processos inconscientes de andar. Então, para ele andar, ele precisava ficar totalmente consciente, focado e concentrado em cada passo que ele dá. Se ele ficasse concentrado, ele conseguia. Se em algum momento ele distraísse, ele caía. Então, esses dois casos que eu mostrei para você, tanto do paciente TN quanto o caso do Ian Waterman, é para você entender o que seria o poder do inconsciente. Eu não entendo o poder do inconsciente como se fosse algo espiritual, como se fosse algo místico, que se você pedisse isso ia acontecer para você, que isso acontece de forma a manipular os seus comportamentos, que isso te influencia, mas como alguma coisa que faz você simplesmente viver sem que você tenha esse esforço para fazer tudo aquilo que você faz no seu dia. Então na próxima vez que você vê uma pessoa andando, que você vê uma pessoa falando, que você vê uma pessoa simplesmente respirando, entenda e seja mais grato por aquilo que você consegue fazer, entenda a complexidade por trás daquilo, porque por trás de um simples comportamento, como por exemplo pegar um copo, levar até a boca e beber água, existe um processo intenso e complexo que está acontecendo de forma inconsciente no seu cérebro. Esse para mim é o maior poder do inconsciente. Mas é claro, nesse vídeo eu ainda preciso te responder por que a gente viu cores diferentes daqueles quadrados que eu te mostrei. Então eu mostrei para você 3 quadrados, 3 figuras, e nos 3 você viu cores diferentes quando na verdade eram as mesmas cores. Então entenda uma coisa, o seu cérebro ele vai carregar várias premissas de sobrevivência para você. Uma das premissas que o seu cérebro vai carregar, por exemplo, é que ele precisa economizar energia. Então é por isso que você vai sentir preguiça de ir para academia, por isso que você vai sentir preguiça em mudar qualquer comportamento, porque mudar comportamento gera gasto de energia. E é por isso também que o seu cérebro ele vai automatizar alguns comportamentos, como por exemplo, dirigir. Se você dirigir há um bom tempo, isso está praticamente automático, você consegue fazer isso sem pensar muito, porque o seu cérebro automatizou aquilo para que você não gaste tanta energia. Essa é uma das premissas do nosso cérebro e por isso que novamente o inconsciente é tão importante. Mas outra premissa que seu cérebro vai carregar é que coisas na sombra serão processadas de maneira diferente pelo seu córtex visual, fazendo você enxergá-las um pouco mais claras. Por quê? Imagina, por exemplo, os nossos ancestrais, que viviam naquele momento onde não existia luz, onde talvez não existia, eles estavam descobrindo ali o fogo, onde não existia energia elétrica, e naquele momento eles chegavam ali um buraco, e naquele buraco tinha um predador, tinha uma cobra, tinha algum inseto muito perigoso, então eles precisavam enxergar aquilo de forma mais clara para que eles conseguissem simplesmente sobreviver. Então o seu cérebro ele vai processar coisas na sombra de forma diferente, em geral ele vai dar um pouco mais de destaque, e é por isso que quando você vê nas 3 imagens a cor na sombra, você tende a dar um pouco mais clareza para elas e enxergar aquilo como algo mais claro. Pode perceber, se você quiser voltar, nas 3 figuras você consegue ver que aquela cor que parece mais clara, ela está na sombra. Então desse vídeo eu quero trazer 2 lições principais. A primeira é que tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você cheira, tudo que você toca e pensa, não é realidade, é uma percepção dela. Tá tudo sendo alterado, todos os seus sentidos são alterados por sua mente inconsciente. E a segunda coisa que eu quero trazer para você é pra gente ser um pouco mais grato, simplesmente estar aqui vivendo, simplesmente por ter um cérebro funcional que faz a gente fazer coisas tão complexas, mas que a gente acaba não dando tanto valor depois de viver tanto tempo, tá bom? Então, seja um pouco mais grato só por você ter um cérebro funcional. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo seu esforço, e eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a Faculdade da Vida, a plataforma Faculdade da Vida, que é a maior escola de desenvolvimento pessoal baseado em ciência. Então se você quiser levar, se você gosta desse assunto e se você quer levar o seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link e venha fazer parte, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua dedicação e eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!